Pessoal, é, boa noite. Aqui eu estou projetando a nossa tela aqui. Deixa eu só projetar com o som. Opa, ótimo, beleza. Então, a gente vai seguir com mais uma aula, né, na UC de Coordenação de Programas e Procedimentos de Saúde e Segurança, tá? Aula relativa a SAP número 5, tá? Lembrando que a gente já tem aqui as atividades, tá? Da 1, SAP 1, SAP 2, SAP 3 já foram feitas as orientações, e a próxima e última atividade que a gente tem para desenvolver é a SAP número 5, que também vale 13 pontos, né? E aí, pessoal, falando dessa SAP número 5, a gente tem que entender uma coisa, né? A gente está falando basicamente dentro dessas atividades aqui da questão do dimensionamento. A SAP 5, ela traz esse seguinte texto aqui para nós, ó, mostrando para vocês aqui. Esse é o texto que vocês vão ler lá com o desafio. E aí fala o seguinte, que a empresa têxtil Roupas Limitada, há 6 anos no mercado, vem se destacando pela produção de meias. Com isso, conquistou credibilidade, conquistou credibilidade a respeito de seus clientes. Atualmente, com mais de 1.000 trabalhadores, conta com 1.000 trabalhadores, desculpa, para atender a demanda de seus produtos, ela vai ter que ampliar o seu quadro de trabalhadores ali, porque ela planeja uma expansão, né? Então, ela vai passar de 1.000 trabalhadores para 1.200 trabalhadores, tá? Sendo que 80% desse quadro trabalha no setor de produção, ok? Você, né, no caso, atuando como técnico de segurança do trabalho, está aí na função de equipe do SESMIT, né? Equipe de uma pessoa só, por conta do dimensionamento. Então, ela se destaca na produção de meias, é isso que a gente tem que entender, tá? Empresa têxtil. Você ainda não tem uma equipe de segurança formada, você terá que fazer pesquisa nas normas regulamentadoras e identificar qual que é o dimensionamento correto da norma. Então, dentre outras questões aqui dentro do texto que vocês depois vão ler com carinho, o desafio da nossa SAP que consta em vocês responderem os 2 questionários ali da folha de resposta com as perguntinhas ali por parte do RH da empresa. Tá? Então, o RH da empresa lá fez alguns questionamentos, porque tem um probleminha aí, né, na questão do planejamento deles. Eles planejam contratar mais 200 funcionários, tá? Para compor ali o setor de produção. O detalhe é que quando aumenta esse número de funcionários, de acordo com a NR4, a quantidade de pessoas, de componentes da equipe do SESMIT também muda. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver um pouquinho da NR4 e um pouquinho dessas questões do SESMIT de dimensionamento. Essa é a primeira parte, aquelas questões lá do RH. A segunda parte do questionário do RH é sobre as funções, né, do SESMIT, né? O que cada trabalhador, o que cada componente ele faz, o que o técnico de segurança faz, o que o engenheiro de trabalho faz, se a empresa tiver que contratar um médico, qual que é a carga horária, o que o médico de trabalho faz. Então, outra é sobre a função que cada membro dessa equipe vai desenvolver. Então, vamos conhecer primeiro o SESMIT, tá? Vamos conhecer primeiro o SESMIT aqui. Eu vou rodar o vídeo para vocês. E aí, na sequência, a gente vai para o dimensionamento. Então, basicamente, eu preciso que vocês, nessa SAP, preencham o questionário do RH. As 2 folhas de resposta do questionário do RH. Uma falando das funções, uma falando quem serão os contratados, por que tem que contratar mais pessoas, né? Lembrando que a gente tem a NR4 e é ela que obriga, que determina que sejam contratados novos trabalhadores, tá? Para o SESMIT ali. Além da equipe normal, a gente tem que montar a equipe do SESMIT, que o dimensionamento é obrigatório pela norma, né? A norma obriga a empresa a ter aquela quantidade mínima de funcionários, tá? Então, só isso já responde alguns questionamentos, tá? Vamos conhecer aqui o que é esse nosso SESMIT aqui, porque o vídeo está bem bacana e ele é bem explicativo, tá? Usem do vídeo também para responder o questionário, tá? É importante aí. Eu diria que 90% das respostas, né, da folha de resposta ali, dos questionários ali que você tem que responder, 90% com essa aula de hoje você consegue fazer. Beleza? Então vamos lá. Soltar aqui o vídeo, o SESMIT. E aí vamos conhecer o que é o SESMIT. O que é SESMIT? SESMIT é normatizado pela NR4, é uma sigla
que significa Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O SESMIT foi criado em 1972, em um momento que o Brasil era o campeão mundial em acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Diante dessa situação crítica que o país se encontrava, o governo precisava adotar uma medida de impacto para reverter aquele quadro. Havia também uma pressão externa muito grande da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E como consequência disso, foi então instituído a criação do SESMIT. No começo, o SESMIT enfrentou muitas dificuldades, já que era uma experiência nova para aquelas pessoas e não existia em outros países, pois o SESMIT foi um modelo 100% brasileiro. Essa condição forçou aos primeiros profissionais formados através de um plano emergencial a serem autodidatas na forma de se fazer segurança e saúde no trabalho. Outro problema também muito enfrentado naquela época era a aceitação e o entendimento tanto por parte dos empregadores quanto por parte dos trabalhadores. Porém, ao longo do tempo, foi havendo um acúmulo de experiências desses profissionais e o Brasil então se tornou referência para vários países concernente à segurança e saúde no trabalho. O SESMIT também impulsionou a CIPA de tal forma que, em 1978, passou a figurar na Constituição Federal. Esses profissionais foram buscando uma linha de ação para padronizar a conduta profissional. Contudo, ainda nos dias de hoje, existe uma necessidade muito grande de se estimular a prática para obter, assim, melhores resultados. Mas para que ele serve? Quais são as atribuições do SESMIT? O SESMIT é uma equipe de profissionais especializados que tem como principal objetivo promover a saúde e proteger a integridade física dos trabalhadores, buscando a melhor adaptação do trabalho ao homem e a eliminação ou controle dos riscos existentes no trabalho. Ele promove a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos colaboradores, agindo na prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Esse trabalho pode ser realizado por meio de campanhas internas, quanto programas permanentes, como o PPRA e PCMSO, por exemplo. Uma das funções desses profissionais é treinar, apoiar e colaborar com a CIPA, criando assim uma rede de prevenção de acidentes entre os seus colaboradores. Eles são um benefício para as empresas e para os trabalhadores, pois os ajudam a trabalhar de maneira segura e correta de acordo com a CLT. Mas quais são os profissionais que formam o SESMIT? O SESMIT é formado pelo técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e pelo médico do trabalho. Cada um desses profissionais desempenha uma função específica dentro da empresa. Os médicos, por exemplo, são responsáveis pelas questões relacionadas à saúde, realizando consultas, atendimentos médicos, prescrição de medicamentos, assim como cuidam da prevenção de doenças dos funcionários da empresa, realizando diagnósticos, tratamentos, campanhas de vacinação e ainda coordenam diversos projetos em relação à saúde do trabalhador. Já os enfermeiros do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho agem como parceria aos médicos, dando toda a assistência necessária aos pacientes, fazendo levantamento de doenças profissionais e lesões traumáticas, investigando possíveis relações com as atividades funcionais, prestam também primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo curativos, imobilizações, administrando medicamentos e tratamentos e, por fim,
providenciando o posterior atendimento médico adequado, atuando assim juntamente com o médico na prevenção de doenças e recomendações. Já o técnico em segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho fazem parte da equipe operacional. O técnico, informando ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização, executam programas de prevenção de acidentes e doenças profissionais, implementam política de segurança do trabalho, avaliando área e desenvolvendo ações educativas, como debates, encontros, campanhas, palestras, treinamentos, e além de todos esses recursos, utilizam também outros de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho. Já os engenheiros de segurança do trabalho são responsáveis por supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de engenharia de segurança do trabalho, estudando as condições de segurança do trabalho das máquinas e equipamentos, bem como as instalações em geral, emitindo parecer técnicos, laudos, realizando perícias, analisando os riscos, falhas, investigando causas de acidentes e, finalmente, propondo medidas preventivas e corretivas. Bem, essas são apenas algumas das atribuições dos profissionais do SESMIT. Como você viu, é de suma importância o SESMIT nas empresas, pois, além dessa equipe de profissionais contribuírem para a empresa cumprir com o que determina a legislação, eles evitam também acidentes e doenças entre os trabalhadores e, consequentemente, trazendo benefícios tanto para os trabalhadores quanto para a própria empresa, reduzindo despesas, por exemplo. Então, essas são as funções aí do nosso SESMIT, né, turma? E aí a gente vai agora pro dimensionamento, tá? São as funções. Eu vou já de cara abrir aqui a NR4, inclusive vou colocar um atalho dela para vocês baixarem direto na atividade, tá? Porque eu acho que vai ser fundamental para vocês conseguirem de fato fazer a atividade ali com o louvor. Então, coloquei NR4 também como apoio aqui para vocês, tá? E aí, vou abrir aqui NR4, porque o nosso dimensionamento vai depender dessa NR4, tá? Então, abrindo aqui a nossa NR4, tá? Dentro da SAP número 5, um pouquinho, opa, achei. NR4 aqui, porque ele é o nosso carro-chefe aqui no que diz respeito, tá? No que diz respeito aqui à nossa querida atividade, tá? Então, ó, essa aqui é o anexo da NR4, tá? Anexo 2, tá? Já já a gente entra nessa questão do anexo aqui. Mas antes, a gente vai lá no começo da NR4 entender por que o professor está falando que a NR4 que obriga, que gerencia essa questão do SESC, tá? É claro que lá em 1970, nos anos 70, né? Segunda metade dos anos 70, formaram o SESMIT e tal, né? Publicaram lá a NR4 e tal. E aí é uma questão, como diz no vídeo, que é uma questão tupiniquim, né? E depois, no que diz respeito ao SESMIT, o Brasil se torna referência. Ok. Então, qual que é o objetivo dessa norma? Ele estabelece parâmetros e requisitos para a constituição e manutenção do serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, o SESMIT. Ou seja, ela é responsável por dimensionar esse SESMIT, tá? Aqui você vai encontrar composição, funcionamento, quais são as funções do SESMIT. Hoje em dia já não trabalha mais com PPRA, a gente está falando de PGR, que é o gerenciamento de riscos,
né? E aí fala toda a questão das funções, o que cada atividade faz e tal, etc. O primeiro anexo dessa norma, ele traz o anexo com a relação da classificação nacional das atividades econômicas, que a gente chama de CNAE. Professor, na SAP, não falou o CNAE. O CNAE, gente, toda empresa tem ele. Depende do ramo da atividade dele que ele tem, tá? Então, o que acontece? O nosso KNAI lá, ele, apesar de não ter passado o número, eu já vou direto no Ctrl F aqui para pesquisar, fala que é uma empresa têxtil. Então tá aqui, ó. Equipamentos têxtil? Não. Meias, né? Fabrica meias lá. Então vamos colocar meia aqui, ó. Fabricação de meias. A empresa que fabrica meias, ela tem o KNAI número 14.000. Aliás, 14.421/5, né? Então, 1421/5. Esse aqui é o nosso KNAI. Beleza? E aí, o nosso grau de risco, que é a sua última coluninha aqui, ó. Grau de risco 2. Então, a gente já descobriu aqui que o grau de risco da nossa empresa, que fabrica meia, é grau de risco 2. Grau de risco 2. Beleza, professor. Descobri que é grau de risco 2. E daí, né? E daí a gente vai para a segunda parte aqui do anexo. Guarda a informação. Grau de risco 2, KNAI 1421/5. Indo lá para o próximo anexo, e aí eu vou passar rapidinho aqui, porque o anexo é grande. O anexo nosso aqui tem várias atividades econômicas e vai falar qual que é o grau de risco da empresa. Retomando aqui para o nosso anexo número 2, nós temos o quadro de dimensionamento do SESMIT. Aumentar aqui, ó, quadro de dimensionamento do SESMIT. Beleza. Nossa quantidade atual de funcionários, 1.000. Então, 1.000 vai ficar na faixa de 501 a 1.000. Beleza. Professor, você se enganou. Atualmente tem 1.000, mas eles disseram que querem contratar 1.200. Opa, então vai mudar a faixa aqui. Vai ficar entre 1.001 e 2.000. Beleza? Beleza. Agora guarda essa informação. Qual que é o nosso grau de risco da nossa empresa lá que a gente descobriu? Grau de risco 2. Né? Grau de risco 2. Então, nós estamos falando desta faixa aqui, ó, de grau de risco. Beleza? Essa faixa aqui. E aí, a nossa empresa, ela não tem 2.000 funcionários? Então, ó, 2.000 funcionários, tá? Vai estar nesta faixa aqui. Ah, pintar aqui, ó. Pintar aqui rapidamente aqui para nós. Vamos lá. Opa! Ctrl Z aqui. Rapidamente. Um pouquinho, desfazer. Opa! Vou apagar aqui. Aqui, ó. Grau de risco 2. Vamos lá. Grau de risco 2. Essa coluninha aqui, ó. Tô pintando de amarelo aqui, que eu acredito que fica mais fácil a gente visualizar. Tá? Então, ó. Tá? Essas aqui são as funções obrigatórias. Então, esse quadro aqui é o quadro que vai obrigar a nossa empresa, no caso aqui, é ele que vai obrigar a nossa empresa aqui, tá? A ter uma quantidade X, Y, Z de trabalhadores. Tá? Opa, aqui já caiu no outro.
Aqui não tem problema não. Vou pagar aqui porque... Ah, então, ó, 1.200 funcionários, coluna entre 1.001 e 2.000. Grau de risco 2. E aí, a norma obriga. Não adianta a empresa achar ruim, achar bom, achar legal, achar o que ela quiser achar. Se a empresa tem 1.200 funcionários e o grau de risco é 2, ela está obrigada, se ela não fizer, fica sujeita a multa, embargo, interdição, etc. Ela está obrigada a ter um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem do trabalho, uma das duas funções, e um médico do trabalho. Ela só fica dispensada do quê? Do enfermeiro. Então, além dos 1.200 trabalhadores que eles querem contratar para o setor de produção, tá? Teria que contratar mais 3 pessoas, mais um engenheiro, mais um técnico de enfermagem, mais um médico do trabalho, para realizar essas funções que a gente viu no vídeo ali, ok? Então aqui a gente já mata, né, boa parte aí dos questionamentos ali daquele questionário de perguntas e respostas. Responda o questionário baseado no dimensionamento. Professor, por que que é obrigado a contratar? Porque a norma exige, porque senão a empresa vai pagar multa, senão a empresa está sujeita a ter uma interdição, ok? Sempre a relação é quantidade de funcionário com grau de risco. Cruzei essas duas informações, eu chego, tá? Eu chego à conclusão aí de quantos funcionários a minha empresa tem que ter, tá? Cruzando essas duas informações. Beleza, pessoal? Então é isso que precisa ser feito, tá? Beleza? Então, respondeu, posta a atividade e encaminha para nós, tá? NR4 já está em anexo aqui para vocês fazerem esse dimensionamento, tá bom? Então é assim que faz o dimensionamento 7. Parece muito com o dimensionamento da CEPA, tá? Cruza informação, grau de risco com número de funcionários. Vai me dar o CEP total. Lá nós temos perguntas. Quais funções as pessoas vão ter que contratar? Se precisam ou não de mais pessoas além dos 1.200? Qual é a quantidade de pessoas que eu tenho que... Até quantas pessoas eu posso contratar para não precisar contratar nenhum profissional do SESMIT? 1.000, né? Então a empresa já tem 1.000, ela já está no limite para ter só um técnico de segurança. Tá vendo aqui, ó? Por que atualmente você é o único técnico? Ó? Aqui, ó. Atualmente você é o único técnico porque só exigem um técnico de segurança para o grau de risco 2 até 1.000 funcionários. Essa informação aí, guarda ela que ela é importante. Então esse é o nosso quadro de dimensionamento, tá? Beleza, pessoal? Então é assim que eu vou dimensionar, tá? Vou desenhar de outra forma aqui em outro postura interna, postura sentada, postura, transporte manual de cargas. Um exemplo muito típico, esforço repetitivo, a execução de muito movimento, né, pode fazer alternativas, né, que o movimento é contínuo, constante. Vou tá no Python aqui e mostrar de novo essas informações aqui para vocês, tá? Isso aqui ficou bem bacana também. Dá para a gente enxergar legal. Aqui, ó. Então, basicamente, você vai pegar. Deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais fácil ainda de entender. Ó, você vai pegar o quadro com a quantidade. Aqui de verde clarinho. Vou pegar as informações aqui, ó.
da coluna de 1.200 funcionários. Tá? Liguei ela aqui e vou cruzar com a linha do grau de risco 2. E aí ele vai me dar exatamente aqui esse miolo aqui, ó. Tá? Exatamente aqui. Essa parte aqui, ó. Então é assim que eu faço. Eu cruzo essas duas informações. Ok? E é assim que você vai preencher e fazer o dimensionamento, tá? As questões, dá uma pesquisadinha, reflete sobre a aula que vocês vão conseguir responder legal, tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito largo e sigo aqui no plantão de dúvidas. Tchau, tchau, turma.